Bom, mais algumas loucuras adiante. O princípio da incerteza. Você não pode, acredita em mim, por favor, tá? Os físicos já testaram. Você não consegue determinar a posição e velocidade de elétron. Você determina a posição ou velocidade. Os dois nunca. Então isso aí é um troço. Se você quer medir e você não consegue determinar a posição e velocidade juntos, você não consegue determinar onde ele está. Então você passa a trabalhar com uma coisa que se chama probabilidade. Ele poderá estar naquele lugar. E isso, para quem tem uma mente determinística, uma mente muito lógica, racional, é bastante complicado. Então eu vou passar mais um filminho, que é o experimento da fenda dupla. Ele está muito elucidativo, é bem prático de entender. E estamos aqui com o vovô de toda esquisitice quântica, o nada famoso experimento da fenda dupla. Para entender esse exemplo, nós precisamos ver como partículas ou bolinhas de matéria agem. Se por acaso lançarmos um pequeno objeto pela fenda, que pode ser uma bolinha de gude, podemos ver um modelo na parede de trás, pois as bolinhas passaram pela fenda e bateram lá. Agora, se colocarmos uma segunda fenda, nós esperamos ver uma segunda tira duplicada à direita. Agora, vamos ver as ondas. As ondas batiam na fenda e irradiavam, batendo na parede de trás, com maior intensidade diretamente na linha da tira. A linha iluminada, na parede de trás, mostra essa intensidade. É parecida com a linha que as bolinhas de gude fizeram. Mas, quando adicionamos a segunda fenda, acontece uma coisa diferente. Se o topo de uma onda encontra a parte de baixo de outra onda, elas se anulam. Agora existe um modelo de interferência na parede de trás. Os lugares onde dois topos se encontram são os de mais intensidade, as linhas de luz, e onde elas se anulam, não tem nada. Então, quando jogamos coisas, quer dizer matéria, através de duas fendas, temos isso. Duas linhas. E com ondas, nós temos um modelo de interferência com muitas linhas. Por enquanto está bom. Agora, vamos ficar quânticos. Um elétron é um pedaço bem pequenininho de matéria, como uma bolinha de gude. Vamos jogar uma corrente por uma fenda. Se comporta igual a bolinha de gude, uma linha só. Então, se lançarmos essas coisas pequenininhas pelas duas fendas, devemos ter, como com as bolinhas, duas linhas. O quê? Um modelo de interferência. Nós lançamos elétrons, pedaços bem pequenininhos de matéria. Mas temos um modelo igual ao das ondas, não como o das bolinhas. Como? Como pedaços de matéria podem criar um modelo de interferência como o das ondas? Isso não faz sentido. Mas os físicos são espertos. Eles pensaram, talvez essas bolinhas estejam pulando umas nas outras e criando este modelo. Então, eles resolveram lançar os elétrons um de cada vez. Assim, não teria jeito de interferirem um no outro. Mas depois de uma hora, o mesmo modelo de interferência estava aparecendo. Não existe outra explicação. O elétron sozinho sai como uma partícula, se torna uma onda de potenciais, passa pelas duas fendas e interfere consigo mesma para bater na parede como uma partícula. Mas, matematicamente, é mais estranho ainda. Passa pelas duas fendas e por nenhuma. E passa por uma só e passa só pela outra. Todas essas possibilidades estão em superposição uma com a outra. Mas os físicos ficaram incomodados com isso. Então, decidiram espiar e ver por qual fenda o elétron realmente passa. Eles colocaram um equipamento medidor em uma fenda para saber por qual delas o elétron passou e seguiu voando. Mas o mundo quântico é muito mais misterioso do que eles podiam imaginar.
Quando eles observaram, o elétron voltou a se comportar como uma bolinha de gude. Ele produziu um modelo de 2 linhas, não um modelo de interferência com várias linhas. Só o ato de medir ou observar por qual fenda o elétron passaria fez com que ele passasse por uma fenda, não pelas 2. O elétron decidiu agir diferente, já que ele sabia que estava sendo observado. E foi assim que os físicos entraram nessa terra estranha e misteriosa dos eventos quânticos. O que é a matéria? Bolas de gude ou ondas? E ondas de quê? E o que o observador tem a ver com tudo isso? O observador acabou com a função de onda simplesmente por observar. Então, olha, gente, o que a gente pode, vamos dizer, se surpreender ou ficar com esse filme? É o papel do observador, né? Então, você, quando observa alguma coisa, você interfere com o fenômeno. Porque isso aí faz algum sentido? Quem olha isso aí se diz que isso é uma maluquice. Esse cara está de brincadeira. Mas isso funciona. Está mais que provado, foi feito, refeito, testado. Esse experimento da fenda dupla, como ele fala, é o vovô da coisa da quântica. Então, se provou realmente a questão da dualidade onda-partícula aí. Porque quando ele diz que ele lança um elétron só, e o elétron passa e cria um modelo de interferência, o elétron está interferindo nele mesmo. Então o que acontece? É justamente o que eu falei antes. Ele consegue se dividir. Então ele entra no modelo de onda. E depois ele volta a ser partícula. Mas o mais interessante é que quando você olha, quando você começa a interferir no fenômeno, você está criando você obriga o elétron a escolher. Então parece que é como se houvessem ondas de potencial, e quando você olha, você interfere, ele realmente é obrigado a migrar para algum estado de partícula. Então é o que? Nós chegamos ao que? A questão da importância do observador. Então o que eu tenho aqui? O que eu já falei agora, né? A dualidade de onda com partícula. O elétron, ser observado, migra de um potencial de onda para partícula. Então o que aconteceu? Isso aí foi no início do século XX. Isso criou choques, mas assim, embates tremendos entre os físicos. Isso aí foi uma briga, mas uma briga feroz. Você pegar os vídeos, pegar livros da época e ver como é que foi esse negócio, foi muito complicado. Porque tinha um time pesado, lutando por isso, defendendo esse negócio, e tinha uma outra corrente que também dizia que isso era uma maluquice. E realmente com razão, né? Porque não faz sentido. Quem olha pelo senso comum, que está acostumado a ver tudo sólido, que esse negócio de probabilidade, de indefinição, é uma coisa muito complicada. Então, contra a física quântica estava simplesmente quem? Einstein. O Einstein era um expoente na época. Ele tinha desenvolvido a teoria geral da relatividade. Então ele era um cara conhecido, super respeitado. Ele dizia, Deus não joga dados. Isso aí não funciona. Então, se chegou a uma questão que eu chamo do suprassumo do absurdo, assim, que é a questão do entrelaçamento. Nós vamos agora entrar no mais um... Em 1935, Einstein achou que tinha finalmente encontrado o calcanhar de Aquiles da mecânica quântica. Era tão estranho e ia contra todas as ideias lógicas sobre o universo que ele achava que isso seria a chave para provar que a teoria estava incompleta. Estamos falando sobre o entrelaçamento quântico. A previsão mais bizarra, mais absurda, mais maluca e mais ridícula da mecânica quântica é o entrelaçamento.
O entrelaçamento é uma previsão teórica que vem das equações da mecânica quântica. Duas partículas podem se entrelaçar se estiverem muito próximas e suas propriedades se ligam. Mesmo se nós separarmos essas partículas, jogando cada uma em direções opostas, a mecânica quântica diz que elas continuam entrelaçadas, conectadas de forma inextricável. Para entender como isso é profundamente estranho, considere uma propriedade dos elétrons chamada spin. Diferentemente de um peão, um átomo gira de forma completamente incerta, até que ele seja medido, assim como outras propriedades quânticas. Na medição, vamos ver que ele pode estar girando em sentido horário ou anti-horário. É mais ou menos como essa roda. Quando ela parar de rodar, vai parar aleatoriamente no vermelho ou no azul. Agora imagine uma segunda roda. Se elas se comportassem como dois átomos entrelaçados, cada vez que uma parasse no vermelho, a outra com certeza cairia no azul. E vice-versa. Como as duas rodas não estão conectadas, isso já seria suspeito bastante. Mas a mecânica quântica, adotada por Niels Bohr e seus colegas, ia ainda mais longe, prevendo que se uma delas estivesse muito distante, até na Lua, sem cabos ou transmissores, mesmo assim, uma delas estaria no vermelho e a outra no azul. Em outras palavras, se você medisse uma partícula aqui, estaria afetando não apenas ela. A medição afetaria também a parceira entrelaçada, por mais distante que ela esteja. Para Einstein, esse tipo de conexão de longo alcance entre rodas, ou partícula, era tão ridículo que ele o chamava de ação fantasmagórica à distância. O surpreendente é que quando medimos uma partícula, estamos afetando o estado da outra partícula. Nós mudamos o estado dela. Não existem forças ou ligações como cabos de telefone. Não há nada conectando essas duas forças. Como a minha escolha de agir aqui pode ter alguma coisa a ver com o que acontece ali? Não há nenhuma maneira das duas partículas se comunicarem. Isso é completamente bizarro. E Einstein percebeu isso em 1935. Einstein não podia aceitar que o entrelaçamento funcionava assim e se convenceu de que a matemática é que era estranha. Olha só, eu cortei o vídeo porque ele realmente era muito longo, mas o que acontece? A continuidade é o seguinte, é que realmente se ficou provado que esse entrelaçamento existe. Então, o que é fundamental destacar é que o entrelaçamento acontece quando há grande proximidade entre as partículas.